Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler apenas os versos de 1 a 5. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem em suas próprias Bíblias. Diz a palavra do Senhor: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que por meio dela o Senhor governa e dirige a tua igreja. E nós te pedimos, ó Deus, te pedimos que o Senhor tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e fale, ó Deus, poderosamente à tua igreja. Fale, ó Deus, a cada coração, a cada ouvido, ó Deus, aqui presente. Que o teu Espírito, ó Deus, opere por meio destas santas palavras. Que ele, ó Deus, quebrante. Que ele, ó Deus, restaure. Que ele abra os olhos. Que ele dê vida aos mortos. Que por meio, ó Deus, desta palavra bendita, o teu povo seja nutrido. Que a tua graça abunde na vida do teu povo. E que conhecendo mais a ti, ó Deus, conhecendo mais ao Senhor, teu poder e a tua graça, o nosso amor seja aumentado e a nossa fé fortalecida. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de sermões nas cartas pastorais e gostaria até de deixar aos irmãos esta recomendação. Se você está vindo pela primeira vez, gostaria de acompanhar, nós temos as mensagens anteriores, elas estão na página da igreja, tanto no site da igreja como no canal da igreja no YouTube, e você pode acompanhar as mensagens que já foram pregadas e continuar acompanhando ao vivo, não é? Que é muito melhor também, tá? A nível de recapitulação, irmãos, nós estamos vendo aqui nas cartas pastorais, na primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta que é escrita pelo um apóstolo a um filho na fé, um filho querido, um filho que assume agora o dever de pastorear uma igreja, a igreja em Éfeso. E Paulo, então, ele dá algumas recomendações a Timóteo, quanto a como ele deve se comportar, qual o seu papel, não é? Como ele deve organizar a igreja, colocar em ordem, o que ele deve priorizar. Nós vimos isto quando ele fala sobre a importância de orar por todos os homens, a importância de preservar a doutrina, de manter a palavra pura. E nós vimos no capítulo 3, que vimos anteriormente, as características que são necessárias para o presbiterato e para o diaconato. Os homens que vão presidir a casa de Deus, eles não podem ser também qualquer tipo de pessoa. São pessoas que têm a sua fé confirmada pela sua conduta, que manifesta o evangelho pelas suas palavras e pelas suas ações, que conta com um bom testemunho dentro e fora, na igreja e na comunidade à sua volta. E você percebe que no finalzinho do capítulo 3, Paulo ele traz uma informação sobre o que é a igreja. Ele vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Como eu expliquei aos irmãos, o que seria esta coluna e baluarte? É o fundamento,
Então a coluna ela tem o papel de tornar elevado e de manter firme. Então a igreja, no que diz respeito à verdade, ela tem um papel que é duplo, de preservar a verdade e de propagar a verdade, de elevar a verdade, de tornar a verdade visível, pública e de defendê-la, preservá-la. E isto é de fundamental importância, porque hoje eu não vou me prolongar na exposição, eu vou pegar apenas a primeira parte do capítulo 4, nós vamos deixar a segunda parte para o próximo domingo, mas hoje eu quero tratar sobre um problema que é inerente ao crescimento do reino, que é inerente à época que nós estamos vivendo, que é inevitável e que é anunciado pela própria Escritura. E todos os apóstolos, quando escrevem às igrejas, eles fazem questão de lembrar as igrejas deste problema, deste risco, que é um risco iminente, não é? E eu estou falando do que, irmãos? Eu estou falando da apostasia. A apostasia é um problema que tem se intensificado cada vez mais. Eu não sei se você sabe o que é apostasia, mas apostatar é deixar a fé verdadeira, é abandonar a fé verdadeira. A prática da apostasia, então, é um número de pessoas que conheceram a fé, e veja só, eu vou fazer este parênteses, eu não estou dizendo que são pessoas salvas, eu estou falando de pessoas que conheceram a fé, eles se tornaram membros de alguma igreja, foram discipulados, foram pastoreados, congregaram por um certo período de tempo, mas finalmente eles abandonaram a fé. E muitas vezes este abandono, ele não é uma simples desistência, ele cativa uma rebelião e um ódio declarado à fé. Essa é uma das características que nós vamos encontrar em toda a Escritura no que diz respeito ao final dos tempos. Então, eu gostaria de tratar sobre isso com os irmãos hoje, este risco, este problema que é a apostasia, este mal que tem afetado a igreja dos nossos dias, mas em um período de tempo mais abrangente. Essa apostasia, irmãos, é inevitável. O texto vai começar dizendo o seguinte: olha, o Espírito afirma expressamente. O entendimento do apóstolo Paulo é que esta é uma declaração do Espírito Santo de Deus pela Escritura. Você vai encontrar insinuações, e anúncios proféticos também no Antigo Testamento sobre esta degradação moral, esta corrupção. Mas no Novo Testamento ele é novamente confirmado. Lembre-se que é o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, Mateus, capítulo 24, que vai falar o que vai acontecer nos últimos dias. E dentre dos muitos acontecimentos que demarcam os últimos dias, nós vamos encontrar a apostasia, os falsos mestres, a disseminação do erro, a pregação do engano. E isso, irmãos, deve sempre estar à frente dos nossos olhos. Se Paulo considera importante anunciar aqui a este jovem pastor, declarar este problema, adverti-lo deste problema, se Pedro, ao escrever as suas cartas, ele trata também com os irmãos sobre o mesmo problema, se o próprio Cristo, ao falar sobre as últimas coisas, ele faz lembrar aos seus discípulos deste problema, então é algo que é realmente importante. É algo que nós não podemos menosprezar ou tratar com desinteresse, como se fosse coisa pequena. A apostasia é um fato que foi predito, anunciado e tem se cumprido, porque certamente foi o Senhor que o disse. Ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então a primeira questão que deve chamar a nossa atenção é que aqui Paulo, ele coloca uma demarcação temporal. Quando que muitos vão apostatar? O que o texto nos diz? Quando é que isso vai acontecer? Quando esse problema vai se tornar uma realidade? Quando? Estão com a Bíblia aberta? Quando é que isso vai acontecer? Nos últimos... Eu acho que vocês estão precisando fazer uma visita na ótica. Está aqui, ó. Nos últimos tempos. E quando é isso? Muitas pessoas acreditam, que os últimos tempos é mais para frente. É pouco antes
de Jesus Cristo retornar. Nós temos alguma instrução bíblica quanto a essa demarcação temporal? Temos, irmãos. Os últimos tempos, eles são iniciados na ascensão de Jesus Cristo. Depois que Cristo realiza a sua obra, os últimos dias, eles são iniciados. Quando ele ascende aos céus e ouvimos a promessa do seu retorno, o período que engloba os últimos tempos é exatamente este que nós estamos vivendo. Da ascensão do Filho até o seu retorno. Paulo ele vai deixar isso claro aos irmãos, falando sobre as Escrituras, sobre os acontecimentos do Antigo Testamento, lá em Coríntios. Ele vai falar aos irmãos que estas coisas aconteceram para servir de exemplo para nós que vivemos os últimos séculos. Para nós que estamos vivendo nessa última parcela de tempo. Então, de fato, o período da apostasia, ele já começou. Nós temos encontrado de forma clara, isso tem acontecido sistematicamente, o abandono da fé, e é muito importante que você entenda que o abandono da fé, ele não é somente o sair da igreja. O abandono da fé muitas vezes acontece quando a instituição religiosa permanece como instituição unida na sua prática litúrgica, mas ela abandona a fé verdadeira. Quando nós pensamos em apostasia, pensamos somente de um crente saindo do seu rebanho. A apostasia acontece também com denominações inteiras, quando elas abandonam a fé verdadeira. E não se engane, isso tem acontecido. Se você for buscar nos Estados Unidos, na Europa, onde o liberalismo teológico tem crescido assustadoramente, nós temos muitas igrejas que hoje pregam um falso evangelho, uma nova fé, que não é a que está revelada nas Sagradas Escrituras, e o nome disso é apostasia. É o abandono da verdade. Lembre-se que, como Paulo diz a Timóteo, a igreja de Cristo, ela tem o dever de proteger, de resguardar a verdade, de preservar a verdade, de anunciar a verdade, mas jamais de adaptá-la, de modificá-la. A igreja não tem esse poder de dizer o que deve ser considerado verdadeiro ou não. Nós temos o dever de anunciar conforme foi escrito, interpretar sim, mas dentro dos próprios limites das Sagradas Escrituras, não inventando novas doutrinas, criando obrigações que são invenções de homens. Isso é apostasia. Quando nós abandonamos a fé pura e sem mácula, a fé que nos foi pregada, a antiga fé que foi anunciada por Cristo aos seus apóstolos, que foi pregada pelos profetas, e inventamos e acrescentamos, nós nos tornamos como os fariseus. Nós criamos leis não ordenadas, exigências que não foram cobradas pelo próprio Cristo, e muitas vezes acreditamos que estas coisas que os homens inventam tem um caráter benéfico, porque a intenção é boa. Por mais bem intencionada que esteja a instituição, por mais bem intencionado que esteja o homem, as boas intenções não vão produzir a verdade. Deus quer que nós preservemos e anunciemos. Ele não quer que nós adaptemos, melhoremos. Vê só a petulância de alguns crentes. Cristo disse assim, mas eu acho que dessa forma é um pouco melhor. Porque Cristo, ele vivia em outra época. Vê, Cristo não tem conhecimento suficiente para tratar dessa questão. É um assunto novo. Irmãos, nós temos nos equivocado nisso. Vivemos nestes dias. Eu lembro que ao tratar de apostasia, nos é anunciado que nós viveremos em dias com falsos mestres e falsos cristos. E eu sempre fico me perguntando, quem serão esses falsos cristos? Será que é o INRI, que fala do meu pai? Ele é o falso Cristo? Será que essa é a ideia de falso Cristo? Não, irmãos. Você não percebeu, mas já existe uma infinidade de falsos cristos. Porque os homens estão criando cristos conforme os seus próprios corações. Eles servem a falsos cristos, eles inventaram falsos cristos. Um Cristo, o meu Cristo é assim, o meu Cristo é assado. Não é o Cristo das Escrituras. Os falsos cristos estão aí. Mais do que você pode imaginar.
Eles estão presentes nessa fé personalizada, que você escolhe o seu Cristo à la carte. Tudo o que vem na caixinha de promessa é bênção, é bom, mas sem nenhum senso de pecado, sem nenhum arrependimento, rejeitando o governo sábio e poderoso de Cristo. Quem não quer esse Cristo? Que faz tudo o que você deseja, ele é quase um gênio da lâmpada, ele não requer nada de ti. Este é um falso Cristo. E nós vivemos nesses dias, onde os falsos mestres estão aí, falando de um falso evangelho e anunciando um falso Cristo. Estes são os últimos tempos, como está descrito no texto. Mas existe algo mais que Paulo nos ensina aqui, que chama a atenção. De onde surgem estes falsos ensinos que produzem a apostasia? De onde vem essa distorção e este engano? Talvez você nunca tenha pensado por essa perspectiva, mas o texto vai deixar claro que a apostasia, ela veio por que motivo? Observa, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O falso ensino não é simplesmente um erro, é a artimanha mais antiga de Satanás. Ele vai dizer, não foi bem isso que Deus quis dizer. Essa é a artimanha mais antiga de Satanás. Ele não vai confrontar a Deus no seu poder e na sua glória, pois não pode. O que ele faz? Ele engana. Ele faz você mesmo julgar a Deus como sendo mal, julgar a Deus como sendo egoísta. Ele vai disseminar o seu engano, ele vai torcer as sagradas palavras para de alguma forma afastar os homens da verdade do evangelho. Ele é astuto quanto a isso. Você percebe no embate que ele tem com o próprio Cristo, como ele tenta de alguma forma manipulá-lo, usando as próprias sagradas escrituras, para com o seu erro de interpretação, com o seu erro levar Jesus Cristo ao pecado, mas o Senhor, pela palavra, o repreendeu. O engano é uma artimanha de Satanás. Satanás dissemina o erro e o engano para que a verdade seja abandonada, irmãos. A verdade para a igreja de Cristo é algo extremamente importante, é algo extremamente precioso, porque se nós abandonarmos o evangelho, nós perdemos o significado de ser igreja. Se nós não somos coluna e baluarte da verdade, se a verdade ela é usurpada, ela é defraudada, ela é modificada, ela é adaptada, ela é modernizada, se ela é mudada em qualquer coisa, seja um i ou um tio, verdade do Senhor, se for modificada, nós abrimos precedente para toda série de heresias, de engano. Você percebe que é progressiva a degradação de muitas denominações. Elas começam abrindo mão de determinadas coisas, seja do seu zelo pelos sacramentos, pelos elementos, futuramente sobre qual o papel do homem e da mulher. Isso vai sendo modificado, a nossa sociedade já está muito evoluída, e agora na igreja a mulher ocupa um outro espaço, futuramente ela é ordenada, posteriormente os homossexuais entram no mesmo caminho, hoje já são ordenados, já são pastores, já casam na igreja evangélica. Você começa abrindo mão de um ponto da verdade de Deus, como se fosse questionável, como se não fosse verdadeira, e naturalmente Satanás, disseminando seus enganos, faz com que os homens desviem-se do caminho da verdade. A heresia, o engano, o erro, a mentira tem origem. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então não encare um leve desvio doutrinário como algo de menor importância. Mas isso é coisa pouca. Não, irmãos, onde a escritura é clara, onde ela bate ali o ponto de forma final, nós nos sujeitaremos a ela. Por mais que doam os nossos corações, onde ela fala com autoridade, nós vamos nos sujeitar à voz de Cristo, conforme Ele fala em sua palavra. Não vamos transformar a igreja ao nosso bel prazer, para atender às nossas próprias necessidades e anseios, porque nós nem sequer conhecemos as nossas reais necessidades.
Nós precisamos confiar naquele que de fato é o dono da igreja, que governa a igreja, que não falha, que não pecou, que a sua palavra é verdadeira e permanece. Nós devemos entender a necessidade deste que é certamente um marco na reforma protestante, que encrava a Escritura como sendo algo prioritário. O sola Escritura, somente a Escritura. Quem tem autoridade sobre a vida da igreja? A Escritura. Quem determina o que o crente deve fazer ou não fazer? A Escritura. Quem diz o caminho da salvação? A Escritura. Quem pode nos auxiliar na santificação, denunciar os nossos pecados? A Escritura. Olha, se você não conhece essa Escritura, você é presa fácil de Satanás. É como aquelas crianças que são lançadas de um lado para o outro, como meninos na fé, que não têm maturidade, que não podem comer alimento sólido e que são arrastados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A Escritura é fundamental, irmãos, e a igreja sofre e padece por falta de conhecimento, porque surge qualquer um vestido de terno, falando bonito, e diz: meu filho, eis que eu te digo. E muitas pessoas prontamente recebem, sem ao menos verificar, como os de Bereia, se de fato aquilo que está sendo dito está de acordo com toda a palavra de Deus, com o que o Senhor fala em sua palavra. E os falsos mestres, irmãos, estão à solta, disseminando as suas mentiras e os seus enganos. Muitas delas nos são conhecidas. Nós vivemos na época da famigerada teologia da prosperidade, que vem de uma vida evangélica que está completamente desconexa da verdade das Sagradas Escrituras. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não dá nem para chamar de teologia. É heresia da prosperidade. Porque de teologia não tem nada. É engano, é mentira, é barganhar com Deus. E se nós não percebemos os malefícios disto, nós precisamos perceber a partir de hoje. Paulo chama a atenção de Timóteo. Nós estamos vivendo nestes dias. Eu já disse isso aos irmãos, volto a dizer. Algumas pessoas dizem assim: mas tem muita igreja evangélica. De fato. Todo dia abre uma diferente, é verdade. Percebe como eles mesmos não concordam entre si? Digo, você erra porque não conhece as Escrituras. De fato, existem muitas denominações e existem muitos falsos mestres. Mas você acha que isso vai enfraquecer a minha fé? Você está enganado, porque a própria Escritura afirma que nos últimos dias isso vai acontecer. O que está acontecendo não nos surpreende. É revelado. Confirma de fato que a palavra de Deus é verdadeira, que o que ela diz a respeito do final dos tempos é real, está se cumprindo. E não se engane, se você percebe os sinais dos tempos, compre o discurso inteiro. Estas coisas vão acontecer, e quanto mais o dia se aproxima, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo retornar, elas vão se agravar. E se você está vendo os sinais, entenda, a verdade final é que Cristo está retornando, e Ele vem buscar a sua igreja. E a palavra apresenta isso como um fato inequívoco. Mas entenda isso, irmão, a origem dessas distorções é porque as pessoas estão dando ouvidos e obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu preciso dizer isso a você. Nós cremos, é algo que é pacífico na nossa fé. Nós cremos que a palavra de Deus, ela foi inspirada. Nós cremos. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nós cremos que é palavra de Deus. Cremos que ela tem autoridade. Nós cremos, ela é autoritativa. Para que serve essa autoridade da igreja? Para tudo. Para a vida cristã, para o governo da igreja, para todas as coisas. É a voz de Deus. Como é que Deus governa o seu povo? Pela sua palavra. Nós cremos que ela é inerrante. Ou seja, ela não tem erros. Pastor, mas fulano disse que tem. Eu não estou falando de erro de copista, porque você vai encontrar um ou outro, mas há controvérsias. Eu estou falando que no seu ensino, na sua doutrina, ela é verdadeira e pura.
ela é harmônica em cada uma das suas partes. Não há livro no mundo como as Sagradas Escrituras. Se você é um bom leitor, eu te desafio, leia os clássicos, as melhores obras, e leia a palavra de Deus. A palavra de Deus não é como um livro qualquer. E nós cremos também, por fim, não menos importante, que ela é suficiente. Não há necessidade de acréscimo. O que nós temos ali no cânon de Gênesis a Apocalipse é suficiente para o convencimento do pecado, é suficiente para o novo nascimento, é suficiente para que o homem de Deus seja pleno e viva para a glória de Deus, é suficiente para que a igreja cresça e atinja o seu propósito. Então nós temos na Escritura o firme fundamento da igreja e da vida cristã, e se nós removemos este fundamento, nós vamos à ruína. Se nós abandonarmos a verdade, desprezarmos a verdade, torcermos a verdade, é o fim, é a ruína. Deixamos de ser igreja, deixamos de cumprir o nosso papel de coluna e baluarte da verdade. Mas mais uma coisa é importante, o apóstolo Paulo traz também para a gente. As evidências, os sinais, os efeitos que são provocados por este falso ensino, por esta apostasia, que Timóteo precisa se atentar e preocupar-se. Quais são as características que vêm juntamente com o abandono da verdade da fé? O texto vai dizer, versículo 2, hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. 3 coisas aqui pelo menos: hipocrisia, uma consciência cauterizada, e a partir do versículo 3, a terceira coisa: você vai passar a ordenar coisas que a palavra de Deus não ordena. São características da apostasia, características do falso ensino. A hipocrisia nunca, e você vê um contraste interessante aqui no texto. No primeiro versículo você percebe que o Espírito afirma expressamente. Que Espírito é esse que afirma expressamente? O Espírito Santo de Deus, O Espírito Santo de Deus, ele produz a verdade pela inspiração das Sagradas Escrituras. O fruto do Espírito é conhecido, mas estes falsos ensinamentos, qual é a fonte deles? Espíritos enganadores e demônios. Qual é o fruto que eles produzem? O Espírito de Deus, o Espírito de vida, ele tem frutos que são naturais do Espírito de Deus, que são característicos da verdade, mas o falso ensino, o engano, o ensino de demônios, ele também tem seus próprios frutos. E, naturalmente, a hipocrisia é o mais conhecido deles. É uma fé falsa, é uma fé fingida. Não é como aqueles que nasceram de fato de novo. Satanás, por mais que tente replicar o que Deus faz, ele falha fatalmente. O resultado para estes homens que vivem no engano, que vivem no erro, é que eles não têm uma vida que seja de fato harmoniosa com a verdade, condizente com a verdade. Por quê? Porque a base do seu credo é falsa, é enganosa, e muitos se valem dessa falsa fé, inclusive para enganar a outros. E essa consciência, irmãos, uma das características mais claras do novo nascimento, você vai concordar comigo, se você nasceu de novo, tem algo que acontece quando você peca. Você sabe o que é? Incômodo. O Espírito Santo, a consciência, incômodo, angústia, tristeza, arrependimento, quebrantamento. Essa é uma característica de quem nasceu de novo. Não é somente vergonha, porque vai ser descoberto, porque vai se tornar público, não, mas quebrantamento, arrependimento. O contrário, o falso evangelho, o engano, o erro, ele produz uma consciência cauterizada. Você sabe o que é isso? Esta palavra, cauterizada, ela remete aqui a uma queimadura. Quem já viu quando se ferra gado? Já viu? Fica aquela cicatriz com o formato ali do ferro quente. Sei que você não percebeu porque você não é o boi, Mas aquele lugar onde a queimadura aconteceu, ele se torna
insensível. Toda a sensibilidade que é natural da pele, no lugar onde foi cauterizado, não existe mais sensibilidade. E quando nós falamos que a consciência daqueles que se apegam aos ensinamentos de demônios e de espíritos enganadores, ela é cauterizada, é exatamente isso. Eles se tornam insensíveis. Irmãos, olhem à volta, olhem para dentro, perceba como nós temos vivido nesses dias. Nos últimos dias, os crentes, eles vivem uma vida dupla. E não é nem 50-50, meio a meio, a maioria vive 90% para o mundo. E isso não pesa o coração. Eles têm um péssimo e um falso testemunho. A hipocrisia é a característica da nossa geração de crentes. Isso é o final dos tempos. É o resultado do abandono da fé, de uma fé superficial, de uma fé falsa, de um falso evangelho, de um falso Cristo que tem sido pregado. O produto, o resultado é uma igreja hipócrita e uma igreja que vive na prática do pecado e a sua consciência está amortecida. Não há quebrantamento, não há arrependimento, não há abandono. Nós vivemos nesses dias. E você precisa sondar o teu próprio coração. Se de fato você vive a verdade do Espírito Santo de Deus, ou se você está sendo enganado e enganando a si mesmo a respeito da sua falsa percepção do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. O pecado é algo odioso ao crente. O nosso Senhor, ele foi humilhado. Ele passou por um sofrimento que era nosso. O crente não pode ter prazer naquilo que matou quem ele mais ama. Se ele tem prazer é porque ele não ama. A apostasia, ela está acontecendo, irmãos, dentro da igreja. As pessoas não estão nem saindo do hall de membros, elas continuam lá, vivendo como se Deus não existisse. Vivendo como se o pecado fosse algo normal, e não é. Isso é terrível, irmãos, mas é o que nós vemos à nossa volta. Os homens amam demais a si mesmos, amam demais os prazeres, mas não amam a Deus. As evidências do engano também são demonstradas pelos frutos. Nós vivemos uma igreja sem poder, uma igreja que não tem influência na sociedade, uma igreja pobre. Isso é um reflexo de uma falsa fé que muitas vezes tem sido apregoada. Irmãos, apostatar não é perder a fé. Sabemos que o salvo, ele permanece salvo. Mas não se engane no que diz respeito à igreja. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Nós temos o joio e temos o trigo. Nós sabemos que dentro das fileiras daqueles que se autodeclaram evangélicos, muitos deles não são de fato. Muitos deles não nasceram de novo de fato. Qual o papel da igreja? É não se conformar, irmãos. É admoestar, é pregar, é corrigir, é disciplinar, é discipular, é não se conformar de que dentro da casa do Senhor o Evangelho seja vivenciado como algo sem significado e sem valor. É o nome de Cristo, irmãos, que está em jogo, é a glória do seu nome. Então nós não podemos tratar como se fosse algo de menor importância. A doutrina precisa ser pregada com fidelidade, ensinada indivíduo a indivíduo. A fé precisa ser confirmada e aqueles que não creem ou dão evidências disso precisam ser confrontados. Os sinais, eles são perceptíveis. Nós vamos percebemos isto. Percebemos como muitos hoje têm sua consciência cauterizada, vivem no pecado como se isso não tivesse significado. Mas tem mais uma coisa que se evidencia. Percebe?
Versículo 3. Como eu havia dito sobre a apostasia acontecendo dentro dos limites da igreja, você vai perceber a apostasia dentro da própria liderança da igreja. Que sentido? Olha, o texto diz, eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Igrejas que praticam, que têm essa prática de proibir aquilo que Deus não proibiu, de exigir uma obediência a mandamentos que não são mandamentos de Cristo, são mandamentos de homens. Nós vamos ter aqui pelo menos 2 exemplos. O primeiro é sobre o casamento, igrejas que proíbem o casamento. Você diz, pastor, mas não tem isso não. Eu digo, tem sim, pensa direitinho. Tem igrejas que proíbem o casamento. E eu não vou cometer o pecado aqui do anacronismo, dizer que Paulo está escrevendo para essa denominação, porque ela não existia. Mas, como é profético, se cumpre. Já acontecia nos dias do apóstolo Paulo e continua acontecendo. E igrejas que proíbem o matrimônio. E a questão, irmãos, você não precisa particularizar ao casamento somente, mas a questão é, veja a gravidade da distorção. O matrimônio, à luz das Escrituras, ele é desejável? À luz das Escrituras, ele é digno de honra? À luz das Escrituras, é ordenado por Deus como instrumento para a santificação? Este é um ensino bíblico. E distorcendo essa verdade, nós vamos encontrar hoje denominações que consideram pecaminoso coisas que Deus tem como preciosas. Olha, Deus tem como digno de honra um leito sem mácula. Tem pessoas, irmãos, dentro do pensamento evangélico popular, muitas pessoas que pensam que o sexo, ele é pecaminoso. É até um assunto que é tabu de se falar, o sexo é pecado. Como isso se evidencia? Ora, a defesa, por exemplo, da Imaculada Conceição, como se o fato de depois de ter nascido Cristo Jesus, Maria não pudesse relacionar-se com seu marido, porque se relacionando com seu marido ela deixaria de ser santa, como se a virgindade fosse a única forma de santidade. Não é, irmãos. O casamento, ele é o ambiente ideal para o sexo, e um sexo que glorifica a Deus. A nossa mentalidade sobre o sexo como pecaminoso é porque, como a nossa sociedade o observa, o adora, o idolatra, o torna pecaminoso. E a malignidade do pecado está aí, pegar coisas que são boas, que Deus fez para o bem, e transformar em pecado, em aquilo que é odioso. No ambiente correto é belo, é santo, é instrumento de Deus para a sua glória. Fora dele é maligno, é destrutivo. Esse é o ponto que a sociedade nega e não quer reconhecer. E aí, na tentativa de manifestar alguma santidade, proíbe-se aquilo que Deus não proibiu. Pelo contrário, Ele ordena. Não é bom que o homem esteja só, é bom que se case. E Satanás é ardiloso, pode não ser uma convicção doutrinária, mas acaba se tornando uma convicção ideológica. Muitas mulheres, muitas moças no nosso meio hoje abominam o casamento. Eu casar para depender de macho? A ideia distorcida, o engano, Satanás falando aos corações. Casamento à luz das Escrituras é uma ilustração de Cristo e de sua igreja. É algo precioso, é algo santo, e você desmerece como se fosse algo sem valor, como se fosse algo abominável. Isto é Satanás falando aos teus ouvidos, por meio do engano e dos falsos ensinamentos, e isto está dominando as igrejas. As mulheres têm medo de casarem-se, ter filhos, Deus me livre. Alimento é outra questão que sempre gera polêmica. O que pode comer, o que não pode comer? O que o texto sagrado diz e deixa claro? Olha, eles consideram pecaminosas as coisas que Deus fez e são boas, e recebidas com ações de graças, não tem problema algum.
O que a Escritura ensina no Novo Testamento sobre alimentos? Existem alimentos mais santos ou menos santos? Existem alimentos que o consumo deles vão favorecer a tua vida espiritual e você vai ascender na fé se você comer aqui o biotônico dos crentes. Há alimentos que vão prejudicar a tua fé, porque ao consumi-los a tua fé ela sofre algum efeito. Não, irmãos, é terceirizar a culpa, é colocar nas coisas que foram criadas um poder que não está nelas, e negar a própria culpa daquele que comete o pecado, do uso incorreto destas boas dádivas que Deus deu, porque tudo que Deus fez é bom. O casamento é bom, o alimento é bom, nós é que damos um mau uso a estas coisas. E muitas igrejas valem-se disso. Não pode comer isso, não pode aquilo outro. Vocês já viram algumas igrejas que defendem que não pode comer carne? Tem um texto bíblico que é engraçado, que diz que o nécio, ele come legumes, né? Mas não pode tirar do contexto não, mas isso é uma fé fraca, é uma fé infantil, que precisa de coisas para se apegar, de ritos. Se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, então eu sou santo. Esta é uma fé imatura, que está confiada na observância de ritos, e especialmente ritos não ordenados, que não têm poder algum, que não têm valor algum. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos ser irresponsáveis com o consumo de alimentos, seja comida ou seja bebida. Nós precisamos ser responsáveis, sábios, prudentes, fazer tudo para a glória de Deus, fugir do escândalo. Mas eu estou querendo deixar claro que muitas vezes o ensino, o falso ensino, ele vai terceirizar a culpa e vai colocar nas coisas, ou vai colocar no diabo. Quando quem precisa de arrependimento e de conversão é o homem. É ele que pega um alimento bom e faz mau uso. É ele que pega algo puro e precioso como o sexo e faz mau uso. Quem precisa de restauração é o homem. Quem precisa de arrependimento é o homem. E não vai ser por meio da observância de rituais, de se abster de determinados alimentos, de guardar determinados dias. Não vai ser por nada que a tua mão possa fazer que você vai ser liberto deste malefício do pecado que está na tua carne. A única forma bíblica de nós sermos libertos dos efeitos escravizatórios do pecado é se nós nascermos de novo. E nós vamos poder usar todas as boas coisas que Deus fez de forma santa, para a glória dEle. Você pode tirar da tua casa tudo que te faz pecar. Você vai ter que sair de dentro da sua casa, porque você é o principal motivo. Então, a verdade que tem sido encobrida aos olhos é que o homem pecador, ele precisa de Cristo. É por isso que é muito importante que a igreja preserve e anuncie a verdade. Não abra mão do evangelho. Mas isso vai incomodar. Que incomode. É melhor ser incomodado aqui com a verdade do evangelho do que passar uma eternidade com o incômodo que não tem fim. Fale do evangelho com clareza, com firmeza, prega o evangelho, porque este mundo caído em que nós vivemos carece desta graça. Veja como o texto, até o versículo 5, ele enfatiza que tudo que Deus fez é bom. Nós ainda encontramos traços da beleza da criação. Nós encontramos traços da glória de Deus. A própria criação proclama a existência desse Deus. A glória desse Deus é inerente à criação. Que existe um Deus sábio, santo e justo. Nós podemos perceber isto. Tudo que Ele fez é bom, mas o pecado, por causa do pecado, do engano, da mentira de Satanás, que produziu este pecado, até as coisas boas que foram criadas, elas acabam se tornando malditas. Qual a esperança nossa, irmãos? Qual a solução? A verdade. Qual é a verdade? Se você pudesse resumir a verdade do evangelho, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que Deus nos ama e seu Filho é a prova. E nós podemos sim desfrutar das benesses deste mundo criado por meio de Cristo. Agora, irmãos, nós vamos orar e iniciar uma outra liturgia, né? Após a liturgia da palavra, nós vamos iniciar a liturgia da mesa. Hoje nós vamos celebrar o sacramento, a Santa Ceia do Senhor. E eu quero também trazer algumas instruções aos irmãos sobre ele. Mas antes nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso. Nós não merecemos, ó Deus, não merecemos a tua graça, não merecemos o teu favor, mas o Senhor é bom e prova o teu próprio amor para conosco, nos enviando o teu Filho Cristo Jesus, para morrer por nós, quando éramos nós ainda pecadores. Ó Pai amado, faz resplandecer, ó Deus, aos nossos olhos a tua glória. Que possamos, ó Deus, ser alcançados pelo teu favor. Para que sejamos libertos, ó Deus, de tão grande condenação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa, Pai, este momento onde nós vamos partir o pão, tomar o cálice da nova aliança, onde Cristo está presente no nosso meio e nós recordamos da sua obra perfeita, do seu amor. Ó Deus, alimenta o teu povo com o pão que desceu dos céus. Alimenta a tua igreja com a tua graça e com o teu favor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.